Vereadora mais bem votada de São Paulo, nascida em Franco da Rocha, cresceu entre Francisco Morato e Itu, moradora da região central da capital paulista, essa é Érica Hilton, a convidada de hoje do Guia Negro Entrevista. O Guia Negro Entrevista desembarca aqui na Casa Preta Hub, um espaço de potência para os afroempreendedores, para falar sobre poder para o povo preto. E nada melhor do que uma mulher poderosa para falar sobre isso. Érica Hilton. Muito obrigada, Gui, pelo convite. Érica, você fala que na infância você já brincava de ser presidente da República. Como que era isso? Eu não tenho muito essa memória, assim. Eu me relembrei disso no encontro com a minha avó, que ela tava lá sentada, a gente foi almoçar na casa dela num domingo e ela me lembrou de mim com uma camisetinha xadrez, uma canequinha de plástico na mão, dizendo que queria ser presidenta do Brasil. Mas eu tinha muito na infância um espírito de liderança, né? Eu cresci com as minhas primas, muitas primas no quintal, com a minha avó e etc. Então a gente brincava muito e eu tinha um espírito de liderança sempre. Então isso vinha de um lugar de já assistir os bastidores políticos que passavam na televisão. Na minha época tinha aqueles horários políticos absurdos, caricatos, e dizia que queria estar naquele lugar. Então era mais um lugar mesmo de estar num espaço de liderança do que pensar num papel de ser presidenta, de cuidar do país e etc. Mas é uma lembrança que é bem vaga, que eu só fui resgatando ela no encontro com a minha avó. E aí, falando de poder, o seu nome, Érica Hilton, é um nome bastante forte e que representa bastante você. Como que foi essa escolha? É uma coisa louca, né? Porque o meu processo de escolha do nome, ele se dá até de um pouco tanto quanto violento. Porque eu saio da minha casa, expulsa de casa, vou pra Francisco Morato, nessa tentativa de refúgio na casa da minha tia. E aí eu encontro, as primeiras travestis de esquina, de rua que eu encontro, é em Francisco Morato. Depois eu vou transitar pelos espaços, vou voltar pra Itu, vou me prostituir um longo período em Itu sozinha. E aí eu encontro uma delas na rua e ela me fala, qual é o seu nome? E eu dou um nome que eu tinha naquele momento. E ela fala pra mim, esse nome não tem axé. Você precisa ter um outro nome. Esse nome não vai bater, esse nome não vai dar, esse nome é sem axé. E aí eu falei, tá bom, vou pensar em um outro nome, realmente. Né? Eu chamava Filipa na época, não tinha mesmo pra rua, pra esquina, muito axé. Só que eu pensei que eu ia ter a oportunidade de voltar pra casa e escolher o meu nome. E ela falou, não, é agora, querida, você tem que mudar de nome agora, você já não vai ficar aqui? Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Que nome eu vou estar? E nessa época eu tava muito próxima da minha tia, que tem a minha prima. Eu gosto muito desse nome, Érica. E aí eu falei, Érica, e ficou Érica. O Hilton, porque tinha uma outra travesti que foi muito minha parceira nesse período de abandono, de rua mesmo, e que me ensinou muito como sobreviver nas esquinas, como sobreviver na noite. E ela era Bianca Rios. E aí eu fazia brincadeira que eu ia ser Rio, só que naquela época tinha coisa do shade, não vai ter meu sobrenome, nananã. E aí eu levei isso, eu me lembrei disso também muito recentemente, pra casa da minha tia, com a minha prima Érica, com o pai dela, e fiquei ela discutindo possibilidades de sobrenome a partir do Rios. E aí surgiu Érica Hilton. Então foi uma coisa que não foi muito pensada, foi uma coisa que foi mais orgânica, mais espontânea, exatamente pela necessidade de se ter axé, exatamente pela necessidade de sobreviver. E eu acho que não poderia ter sido o melhor nome. Assim, no impulso, no susto, você precisa de um nome que dê axé, você precisa de um nome que te faça bater porta. Veio esse nome, ficou e parece que deu certo, né? Deu muito, né? E que aprendizados você aprendeu nas ruas que você leva hoje pra política? Nossa, eu acho que todos, assim. Eu acho que quando eu me vejo nas ruas, quando eu estou nas ruas e eu escolho sair das ruas, tenho a oportunidade de poder sair das ruas e vou pra política, eu carrego todos aqueles aprendizados e tudo aquilo que eu vivenciei. As dores, o sofrimento, o abandono, a violência, a ausência do Estado, a negligência dos políticos, o quanto esse corpo é sentenciado à negação de políticas públicas. E aí eu penso, eu sinto, eu sou, eu vivo este corpo. Eu carrego comigo todas essas marcas que vão me fazer ser a parlamentar que eu sou. Então tudo isso que eu trago de experiências, dores e vivências, eu levo para o projeto político que eu acredito. 50 mil votos te transformaram na vereadora
mais bem votada do Brasil. Quais são os seus principais desafios dentro e fora da Câmara Municipal hoje? E qual marca que você quer deixar para São Paulo? Olha, eu acho que os desafios dentro da Câmara é conseguir levar adiante esse projeto que eu disse anteriormente. É fazer com que aquele espaço entenda que vidas negras, que vidas femininas, que vidas LGBTQIA+, que vidas trabalhadoras, pobres de periferias, também são vidas e também são dignas de políticas públicas, também são merecedoras de um olhar atento, cuidadoso do Estado. E isso é muito difícil, porque nós estamos diante de uma política e diante de um parlamento que desde as capitanias hereditárias se constituiu atendendo apenas aos interesses de uma casta hegemônica de homens cis, brancos, burgueses, donos do poderes, sentenciando todos os demais às mazelas, à morte, à má qualidade de vida, à má educação, à má saúde e a tudo isso. Então, quando eu trago no meu corpo e no meu projeto político estas vozes, estas necessidades e estas vidas, eu compreendo que um dos maiores desafios é com que aquele espaço compreenda que estas devem ser as nossas prioridades. Acabar com as desigualdades, combater a fome, o genocídio, a miséria e a precariedade humana, e isso é muito difícil, porque os interesses deles são completamente outros. Eles estão preocupados em como vão enriquecer, em como vão passar esse lugar, essa herança para os seus netos, para os seus filhos, e dane-se as pessoas. Priorizar os direitos humanos, priorizar a vida dos mais vulneráveis, para mim é um dos maiores desafios que eu tenho, tanto dentro quanto fora da Câmara Municipal. O seu partido, o PSOL, ele ainda é bastante embranquecido e bastante cisgênero. Você acha que pessoas como você e Érica Malunguinho teriam espaços, por exemplo, para ser candidata a presidente dentro do partido? Você tem esse sonho? Olha, eu vislumbro essa possibilidade sim. Eu acho que nós temos que ousar cada vez mais e temos que desafiar cada vez mais a sociedade. O PSOL, sem sombra de dúvida, é um partido majoritariamente branco e cisgênero, mas cabe também a nós romper com esse lugar e cobrar o nosso lugar, cobrar a importância que a gente tem para a política e também para o partido e requerer esses reconhecimentos. Então eu acho que não seria uma disputa fácil, porque ainda que estejamos em um lugar onde somos acolhidas e onde pensamos a política, nós temos sim os interesses e as disputas de ego entre homens, brancos e gêneros e como se constitui a sociedade, né? O partido não é uma ramificação à parte dos valores sociais que existem, mas eu vejo essa possibilidade e trabalharei para que essa possibilidade aconteça, que não seja a Érica Hilton ou Érica Malunguinho ou qualquer uma dessas mulheres, mas que venham outras e que possam ter a possibilidade de, por este partido, se candidatar ao cargo do executivo, seja ele o governo, seja ele a presidência da República, seja ele a prefeitura da cidade de São Paulo ou qualquer outra prefeitura ou qualquer outro governo deste país. É importante que os nossos corpos ocupem esses espaços. Falando em eleição para presidente, a gente tem como candidatos hoje Lula, Bolsonaro, tem a possibilidade de uma terceira via. Como que você vislumbra essa próxima eleição para presidente da República? Vai ser um desafio, vai ser um baita desafio. Nós estamos em um momento extremamente polarizado do país, um momento extremamente precarizado no que diz respeito à economia, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à política, à educação, a tudo, né? O Brasil, ele retrocedeu há não sei quantos anos com a gestão de Bolsonaro, que foi aprofundando todas as violências, e nós teremos um grande desafio que será, como diz uma vereadora de Salvador, Maria Marighella, refundar o Brasil. Eu acredito que o nosso intuito e a nossa energia tem que ser, sim, depositada nesta refundação do Brasil, mas que não vai ser fácil, que vai ser desafiador, vai ser muito difícil e a gente tem que se organizar, né, concentrar as nossas energias para, enfim, tirar o Brasil desse buraco que nós estamos inseridos. Você sempre conta uma história de um ex-namorado seu com o qual você teve uma relação bastante tóxica. Hoje você tem um relacionamento com um homem trans, o Gabriel, e é uma experiência totalmente diferente. Queria que você falasse o que você aprendeu com relacionamentos e que você acha que as pessoas deveriam saber. Eu acho que eu tô aprendendo ainda. Eu sou expulsa de casa muito nova, com 14 anos de idade. Eu vou pras ruas, eu vou desenvolver o meu sexo e a minha sexualidade através de um sexo mercântil, através da prostituição, através da pornografia. E só quem vivencia esses lugares e tem a oportunidade de retomar, sabe o quanto isso é tóxico e o quanto isso gera uma série de lacunas sexuais e emocionais dentro da gente, que a gente tem que ir através da terapia,
terapia, através de outras relações e curando. Eu acho que eu tô num processo de aprendizado. Eu acho que eu tô num processo de entender o que eu quero, o que eu gosto, o que eu posso, quais são os tipos de relações e o que eu quero dentro de uma relação. Eu vivi esse casamento, né? Muito nova, ele foi muito tóxico, ele era viciado em crack, ele foi preso, eu visitei ele nos presídios, porque foi pra CDP, foi pra semiaberto, foi pra fechado, uma série de coisas que me marcou muito enquanto mulher. Então eu acho que as pessoas precisam buscar relacionamentos que façam sentidos, que façam bem pra elas, que as estimulem, que as coloquem pra cima, que as façam se sentir viva. Isso pra mim é uma das coisas mais importantes de um relacionamento. Você ser plena, viva, inteira, independente, livre, ser quem se é, não estar presa em nome das relações. E isso eu não tô dizendo que a gente não tenha que fazer concessões, porque relações demandam concessões. Mas desde que essas concessões não anulem o nosso eu interior, não anulem quem a gente é. Acho que essa é uma coisa importante. Você parece sempre uma mulher muito determinada e forte. Do que você tem medo? Da morte e da velhice. São coisas que me deixam assustadas, assim. E é impressionante porque eu venho de uma área que estudou a velhice e me foi colocada através de técnicas a compreender a velhice como algo orgânico e natural, que é aquilo que ela é. A morte e a velhice são processos da vida. Só que essa visão contaminada que a gente tem me faz... E também não ter referenciais de travestis idosas, travestis que tiveram uma vida e terminaram a vida e foram... passaram bem, envelheceram, ficaram bem, morreram. Não tenho esse referencial. Eu vi as travestis morrerem abandonadas, envelhecerem doentes, sozinhas, numa sociedade que as odeia, e aí a sociedade já odeia o corpo travesti, odeia o corpo velho. Esse combo faz com que essa pessoa seja ainda mais abjeta, mais desumana. Então eu tenho uma certa preocupação de como será essa velhice. As pessoas ainda gostarão de Erika Hilton velha? As pessoas ainda darão valor para este corpo travesti negro e velho? Tem valor um corpo travesti negro velho numa sociedade capitalista, racista, transfóbica, ocidental como a nossa? Não sei. Então eu tenho uma morte. Eu tenho uma morte. Apesar de ter me desvencilhado dela e estar aqui plena, viva até hoje, ela é uma coisa que me preocupa. Você tirou umas fotos recentes com o Bob Wolfson. Como que é se ver nesse lugar de modelo, de mulher bonita, de referencial de moda, de beleza? Eu gosto muito, porque eu sou de Sagitário, então Sagitário tem uma coisa meio egocentrada e eu acho que isso é importante porque eu também consigo acessar um outro nicho que não é um nicho que quer falar de política institucional dentro da sua linguagem, né? Dentro daquilo que diz respeito sobre aquilo. Eu estou na capa da Vogue, eu estou para Bob Wolfson no retorno da revista Elle para o Brasil, eu estou na capa da revista Cut, eu estou para Fernando Torquato, eu estou para uma série de maquiadores e fotógrafos que me maquiaram, me fotografaram, para revistas importantes, para canais de moda e mídia importante, mas que eu estou falando de ser um corpo negro travesti vindo das ruas, sem necessariamente estar falando daquilo de uma forma política. Eu estou interseccionando aquilo com a forma como eu me visto, com um senso estético, com como é ser bonita, com como eu conseguir preservar uma pele, um cabelo, uma unha, mesmo diante das inúmeras precariedades, né, da fome, da desnutrição e de uma série de coisas. Então eu acho isso rico, eu acho isso importante, mesmo que o mundo diga que não e as combata o tempo inteiro, porque esta é a nossa realidade e eu não escondo isso. Não estou dizendo, como é lindo, cheguei aqui. Não, chegar aqui foi um desafio e ainda é se manter aqui, mas é possível. Este corpo e esse caminho que esse corpo traça é babado, é confusão e gritaria, a gente sabe disso. E essa confusão e essa gritaria nos traz uma percepção de cidade muito diferente das outras pessoas que podem sair das suas casas, ir para os seus trabalhos, se conectar aos finais de semana com as suas famílias, transitar pela cidade à luz do dia, ter direito a ir de um bairro para o outro, a consumir os equipamentos de cultura, de saúde, de entretenimentos dos centros, os parques de diversão, aquilo que para nós ainda é negado. Queria que você desse uma dica de um lugar de cultura ou história negra que todo mundo deveria ir uma vez na vida. Um lugar? Olha, eu vou dar um lugar que eu não fui, porque eu sou dessas, mas não fui, mas almejo ir e acho que todo mundo tem que ir à Bahia, né? Meus avós são da Bahia, eu vislumbro a Bahia, eu amo a Bahia, nunca estive na Bahia, mas eu acho que todo mundo tem que conhecer a Bahia, inclusive eu. Já te convidei, inclusive, pra gente fazer esse rolê junto. Estarei lá, já está aceitíssimo esse convite. E Erika, o que é pra você ser um corpo negro no mundo?
Ai, ser um corpo negro no mundo pra mim é maravilhoso, é muita resistência, é muita luta, é muita garra, é muita determinação, é muita sabedoria, ciência, é muito conhecimento ancestral, é muita dor também. Porque o que é ser um corpo negro antes dos processos escravocratas é tudo isso que eu falei e também se perpetua após a escravidão, durante ela e nos dias de hoje, quando nós ainda estamos vivendo sobre uma atmosfera colonizadora, racista e etc. Mas também tem muita dor, tem muita precariedade. É ser filha de mãe solteira, é passar necessidade, é ter que dormir nas calçadas, porque aí traz esse combo também de ser um corpo travesti, mas pra mim ser um corpo negro é a possibilidade de olhar o mundo através de outras lentes, é ver o mundo através de outras percepções e percepções enraizadas nessa luta, nessa resiliência, nessa resistência, nessa sabedoria divina que o povo negro carrega consigo para sobreviver, para resistir a todas essas adversidades impostas pela escravidão, pelo colonialismo e por tudo isso e por toda essa brutalidade que acomete o nosso corpo. Então, para mim, é esse mix, é esse paradoxo de delícia e dor, de ódio e alegria, de sofrimento e tesão, é essa loucura, é tudo isso junto. É isso que eu sinto sendo um corpo negro, porque ao mesmo tempo que eu amo, que eu olho a minha história e eu fico encantada com cada coisa que eu descubro sobre o meu povo, sobre a minha história, do meu outro lado eu também falo, puta aquela merda, né? Por quê? Porque também passar por tudo isso, experimentar tudo isso, viver todas essas violências que a gente tem que viver só porque nós somos negro. Então é esse mix. Eu não tenho uma definição única, eu tenho muitas sensações e muitos sentimentos. Érica, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite, Gui. Me disseram que eu tenho sorte e eu respondi que tenho audácia. Carolina Maria de Jesus.